Capítulo 26. O Poço do Deserto. Uma nuvem! Uma autêntica nuvem! Gritou Joe, cuja vista penetrante desafiava qualquer luneta. Na verdade, uma faixa espessa e agora mais distinta se erguia lentamente no horizonte, parecendo profunda e como entumecida. Era um amontoado de pequenas nuvens que conservavam, invariavelmente, a sua forma primitiva, de onde o doutor concluiu não existir nenhuma corrente de ar entre aquela aglomeração. A massa compacta surgiu pelas 8 horas da manhã e só às 11 atingiu o sol, que desapareceu atrás da espessa cortina. Justamente naquele instante a parte inferior da nuvem se desprendia da linha do horizonte que brilhou em plena luz. É uma nuvem isolada, observou o doutor. Não devemos contar muito com ela. Repare, Dick, a sua forma continua sendo a mesma da manhã. Com efeito, Samuel, ela não traz chuva nem vento, pelo menos para nós. Assim o receio, visto que se conserva grande altura. E se fossemos ao encontro daquela nuvem que não quer precipitar para nós? Não creio que nos adiante grande coisa, respondeu o doutor. Significará dispêndio de gás, portanto, de água, o que é ainda pior. Mas na situação em que estamos, nada devemos desdenhar, de modo que vamos subir. O doutor abriu toda a alta chama do maçarico nas espirais da serpentina. Desenvolveu-se calor violento e o balão não tardou a erguer-se sob a ação do hidrogênio dilatado. A cerca de 500 metros do chão encontrou a massa opaca da nuvem e entrou em denso nevoeiro, mantendo-se nessa altura. Mas não encontrou o menor sopro de vento, o nevoeiro parecia mesmo desprovido de qualquer umidade e os objetos expostos ao seu contato mal se umedeceram. O Vitória, rodeado daquele vapor, alcançou talvez marcha mais sensível, mas foi tudo. O doutor verificou com melancolia o resultado obtido pela manobra e, de repente, Joe gritou em tom da mais viva surpresa, ora essa! Que foi, Joe? Meu amo! Senhor Kennedy! Que coisa estranha! Mas que foi? Não havia indícios de umidade. Não somos os únicos aqui. Alguém roubou a nossa invenção. Estará louco? Pensou Kennedy, olhando Joe que parecia a estátua do espanto, tal a sua imobilidade. Será que o sol desarranjou a cabeça do pobre rapaz? Pensou, igualmente, o doutor voltando-se para ele. Não me dirá que... Veja, meu amo, disse Joe, indicando o ponto no espaço. Por São Patrício! Berrou Kennedy por sua vez, não é possível. Samuel! Samuel, venha ver. Já estou vendo, respondeu tranquilamente o doutor. É outro balão. Outros viajantes como nós. Realmente, a 70 metros, um aeróstato flutuava no ar com a sua barquinha e os seus viajantes, seguindo exatamente a mesma rota do Vitória. Bem, acrescentou o doutor, não nos resta senão fazer-lhe sinais. Tome a bandeira, Kennedy, e mostre-lhes as nossas cores. Dir-se-ia que os viajantes do outro aeróstato tiveram no mesmo instante a mesma ideia, pois a mesma bandeira repetiu de modo idêntico a mesma saudação num braço que a agitava do mesmo modo. Que significa isso? Perguntou o caçador. Devem ser macacos. Interveio Joe. Parecem escarnecer de nós. Isso significa, explicou Ferguson rindo, que é você que faz a si próprio o sinal, meu caro Dick. Quer dizer que somos nós mesmos que estamos na segunda barca. Aquele balão é muito simplesmente o nosso Vitória. Ah! Meu amo, salvo o respeito que lhe devo, nunca poderei acreditar em semelhante coisa. Suba à borda da nossa barca, levante os braços e verá. Joe obedeceu e viu os seus gestos perfeita e instantaneamente reproduzidos. É apenas efeito de miragem e não outra coisa, esclareceu o doutor. Simples fenômeno de ótica, devido à rarefação desigual das camadas de ar e nada mais. É maravilhoso! Repetia Joe, sem poder convencer-se e multiplicando as experiências à força de braços. Que singular espetáculo! Disse Kennedy. Mas dá gosto ver o nosso valente Vitória. Sabem que ele possui bela aparência e se mantém majestosamente? O senhor pode dar a explicação que quiser, tornou Joe, mas o caso é que o efeito é extraordinário. Enquanto isto, a imagem foi-se gradualmente apagando.
As nuvens subiram a grande altura, abandonando Vitória, que desistiu de segui-las, e, ao fim de 1 hora, desapareceram em pleno céu. O vento, já quase imperceptível, diminuiu ainda mais. O doutor, desesperado, aproximou-se do solo. Pelas 4 horas, Joe notou qualquer coisa em relevo na imensa planície de areia, daí a pouco, afirmava que 2 palmeiras se erguiam a pequena distância. Palmeiras! Exclamou Ferguson. Então deve haver alguma nascente ou algum poço. Apanhou a luneta e convenceu-se de que os olhos de Joe não o enganavam. Enfim. Repetia ele: água. Água. E estamos salvos, porque apesar de andarmos muito pouco estamos contudo andando e acabaremos por chegar. Então, meu amo, propôs Joe, se bebêssemos um pouco desde já? O calor está sufocante. Pois bebamos, meu rapaz. Ninguém se fez de rogado. 1 litro inteiro desapareceu, reduzindo a provisão apenas a 3,5 litros. Ah! Como isto regala! Exclamou Joe. Como é bom! São as vantagens da necessidade, observou o doutor. Tristes vantagens, sem dúvida, volveu o caçador. E ainda que eu não gostasse de beber água, haveria de bebê-la com a condição de nunca mais ver-me privado dela. Às 6 horas, o Vitória planava acima das palmeiras. Eram 2 magras árvores, raquíticas, ressequidas, 2 espectros de árvores quase sem folhas, mais mortas que vivas. Ferguson olhou-as com terror. Junto delas avistavam-se as pedras meio roídas de um poço que, calcinadas pelos ardores do sol, pareciam ser apenas formadas de poeira impalpável. Não havia vestígio de umidade. O coração de Samuel oprimiu-se e ia já participar os seus temores aos companheiros, quando as exclamações destes lhe chamaram a atenção. Para o oeste, a perder de vista, estendia-se longa linha de ossadas brancas. Pedaços de esqueletos rodeavam a fonte. Alguma caravana chegará até ali, marcando sua passagem com aquele grande ossário. Os mais fracos tinham caído pouco a pouco na areia e os mais fortes, logrando alcançar a tão desejada fonte, haviam encontrado ao pé dela morte horrível. Os viajantes encararam-se, empalidecendo. Não vale a pena descer, disse Kennedy. Fujamos quanto antes deste medonho espetáculo. Não há aí uma gota de água a recolher. Não, ainda que seja só por descargo de consciência. Tanto vale passar a noite aqui como além, esquadrinharemos o poço até ao fundo. Houve aí uma nascente e é possível que ainda reste qualquer coisa. O Vitória desceu. Joe e Kennedy introduziram na barca peso de areia equivalente ao deles e saltaram, correndo para o poço, onde penetraram por escada quase desfeita em pó. A nascente parecia extinta há longos anos. Romperam a cavar na areia seca e esboroável, a mais árida que se possa imaginar. Não havia indícios de umidade. O doutor viu-os regressar à superfície do deserto, suados e esfalfados, cobertos de fina poeira, abatidos, desanimados, desesperados. Compreendeu a inutilidade das buscas. Era o que esperava e, portanto, nada disse. Sentiu que a partir daquele instante necessitava ter coragem e energia por 3. Joe trazia pedaços de outra pele endurecida, que jogou fora com raiva para o meio das ossadas dispersas pelo chão. Durante a ceia, os viajantes não trocaram palavras e parecia comerem com repugnância. Contudo, não haviam ainda sofrido verdadeiramente as torturas da sede. Apenas receavam pelo futuro.